No dia de hoje, nós iremos estudar algumas escrituras e, por meio delas, tentar compreender o significado de tanta coisa que tem acontecido no Brasil nos últimos dias. Abramos nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel 14, verso 12. Permita-me ajudar vocês. Ezequiel 14. Ezequiel 14, a partir do versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tomarei e a tornarei instável o sustento de pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor. Se eu passar pela terra nocivas alimárias, elas a assolarem, que fica assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos, nem a filhas, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer espada sobre tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, e ainda que aqueles 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem seus filhos, nem suas filhas livrariam, mas só eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Daniel, Noé e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas somente a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor: quanto mais eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais, mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora, assim como filhos e filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxer sobre Jerusalém, e de tudo que eu trouxer sobre ela. E sereis consolados quando virdes os seus caminhos e os seus feitos, e sabereis que não fiz nada sem razão, tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro ao Senhor nesta hora, pedindo graça, misericórdia, o teu favor, meu Deus, para poder pregar a tua mensagem no dia de hoje. Que ninguém aqui, Senhor, saia sem entender o que vai ser ensinado. Que ninguém aqui, Senhor, saia sem entender o que tu tens feito nessa nação. Que todos, ao sair daqui, possam saber que tu és Deus e és digno de temor, tremor, honra, referência, glória e louvor. Forme em nós o caráter de Cristo. Eu sei que tu podes fazer essas coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.
Meus amados irmãos, hoje nós iremos falar acerca do juízo de Deus sobre o Brasil. Como acabamos de ler o texto de Ezequiel, capítulo 14, do verso 12 ao 23, mas apenas eu vou falar de alguns versículos que estão contidos nesse texto que nós acabamos de ler. Nós iremos tratar acerca de coisas que têm acontecido no Brasil, que segundo a Bíblia são juízos, castigos de Deus sobre uma nação tão má, ímpia e pecadora como a nação brasileira. Quando nós lemos o primeiro versículo, que é o versículo 12 do capítulo 14, nós vemos que Deus diz que toda e qualquer nação que pecar contra Ele de forma grave, fazendo com que a tal se torne aversa aos seus mandamentos, aos seus preceitos, aos seus princípios, à sua vontade, Ele enviaria juízos graves sobre aquela nação, como uma forma de punir o pecado daquele povo. Quando a nação peca contra o Senhor, Ele envia seus 4 terríveis juízos, a saber, a fome, a espada, as doenças e as pestes. Todos esses juízos, eles são elencados no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Quando nós lemos Deuteronômio 28, nós vemos que Moisés ali ministra sobre o povo de Israel bênçãos e maldições. Mas quando se trata de rebeldia, Deus disse que enviaria sobre o povo maldições. Maldições que eu gostaria de ler para vocês. Não precisam abrir vossas Bíblias, mas prestem atenção no que eu vou falar. Ele disse que enviaria maldições. Deuteronômio, capítulo 28, a partir do verso 15, diz assim: se porém não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de fazer em todos os... será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor o teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti maldições e te alcançarão. E ele começa a dizer que o povo seria maldito na cidade, maldito no campo, maldito o cesto da amassadeira, maldito o fruto do ventre e o fruto da terra, e a criação e as vacas. Deus ele fala que quando fosse punir um povo, uma das primeiras coisas que ele faria seria enviar fome. E ele começa dizendo que não importa onde o povo dele estivesse situado, quer na região urbana, quer na região rural, a maldição dele estaria sobre aquele povo se os tais não se atentassem para os seus mandamentos. E nós vimos que o Brasil, meus irmãos, é uma nação totalmente avessa à vontade de Deus. Vemos que nos últimos 5 anos, a região nordeste do país tem vivido a maior estiagem da história do Brasil. A estiagem que afeta a região nordeste do Brasil afeta 23 milhões de pessoas que vivem no semiárido nordestino. E com esses 5 anos de seca, o Nordeste já perdeu 600 mil cabeças de gado. A seca afeta 600 cidades, somente no estado de Pernambuco, fora as demais cidades do Nordeste. Desde 2012, o Nordeste brasileiro sofre com essa estiagem. Isso tem afetado a produção agrícola, isso tem afetado a criação de gado, fazendo assim com que os produtos vá para os supermercados, cheguem às prateleiras com um custo amargo e venha até a nossa mão
com preços que para nós chegam a ser absurdos. Mas uma das maldições que Deus prometeu enviar contra toda e qualquer nação que pecasse contra Ele foi fome. E a fome, ela só pode ser provocada por meio de catástrofes naturais. E a seca, ela pode ser uma catástrofe natural quando ela se torna algo extenso, como tem se tornado a seca no Nordeste. Vivemos em uma cidade, Pau dos Ferros, que tem um pouco mais de 30 mil habitantes. A barragem desta cidade já não há água para nem sequer matar a sede do gado, nem sequer há água para regar uma árvore. A cidade agora é abastecida por uma barragem da cidade de Apodi. E por causa que é uma barragem grande que abastece as cidades vizinhas da região do Alto Oeste, hoje nós vivemos um racionamento de água. Dias tem água, dias não tem água. Agora, aquela que é tida como a cidade polo do Alto Oeste Potiguar vive um dos seus piores momentos em relação à crise hídrica da região, de modo que aqueles que outrora se gloriavam na riqueza da cidade, no bem-estar que ela promovia, agora precisam poder comprar água em carro-pipa para poderem abastecer os seus reservatórios. A Operação Pipa agora precisa ir até as regiões mais distantes da zona urbana para poder abastecer cisternas dos homens rurais. Coisa que em tempos passados não seria preciso, pois Deus era quem mandava água dos céus para encher os reservatórios, para satisfazer a vontade do homem do campo, para que ele plantasse, colhesse, para que ele desse de comida ao seu gado, para que ele abastecesse os seus reservatórios, para que ele desse vida confortável à sua família. Mas já fazem 5 anos que isso não é possível acontecer. O Senhor disse que mandaria maldição, e nós estamos sendo assolados por uma maldição. E o Senhor chega a dizer que a seca é uma das 4 principais maldições dele. Nós podemos viver, meus amados, sem comida, mas sem água nós não conseguimos passar. Quando nós vemos vídeos do gado morrendo de fome, quando nós vemos vídeos de os sertanejos chorando por causa do gado que morre, da plantação que não vinga, chega a ser doloroso. Os homens, eles buscam a solução dos seus problemas em padroeiros como São Pedro e tantos outros, que para o catolicismo Pedro é quem tem a chave dos céus, e ele gira a chave e faz chover, ele fecha a chave, ele gira a chave de novo, o sol se fecha. Eu acho que Pedro acabou perdendo a chave. Faz tempo que não chove. E quando nós lemos o versículo 23 de Deuteronômio 28, nós vimos que está escrito as seguintes palavras: e os teus céus que estão sobre tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo dos teus pés será como ferro. Porventura o céu não tem se fechado sobre nossa cabeça, de modo que é raro cair uma gota de água, e quando cai não é o suficiente para poder matar a sede da terra? Porventura, por causa da seca, o solo da nossa região não tem se tornado estéril, improdutivo, incapaz de produzir? Não vinga aquilo que se planta. Versículo 24 diz: o Senhor por chuva da tua terra te dará poeira, dos céus descerá sobre ti, até que pereças. Ou seja, em outras palavras, Deus diz: vocês esperam uma tempestade, águas torrenciais, eu mandarei poeira. Vocês morrerão de fome, vocês morrerão de sede. Assim vocês desaparecerão sobre a face da terra.
Não é isso que nós temos vivido? A maior metrópole da América do Sul, São Paulo, se não da América Latina, no período de 2013 a 2014 ou 2015, me falha a memória, sofreu com seca, sofreu com estiagem. E uma estiagem como essa, meus irmãos, faz com que muita coisa seja abalada. Causa desemprego, fecha a porta de empresas. Os produtos, por se tornarem de alto custo, algumas empresas não podendo manter o seu padrão de produção acaba fechando. E não é isso que nós temos vivido? Não é isso que nós temos passado? Se você não sabia, ou você pode perguntar: meu Deus, o que está acontecendo? Saiba, castigo de Deus. O segundo juízo de Deus é a espada. Vamos aos dados da violência no Brasil. Segundo o Atlas da Violência, em 2017, um estudo realizado pelo IPEA, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que jovens negros são as principais vítimas da violência no país. O Brasil registrou, em 2015, 59.080 homicídios. Isso significa 28,9 mortes a cada 100 mil habitantes. Os números representam uma mudança de patamar no indicador em relação a 2005, quando ocorreram 48.136. Isso indica que subiu um pouco mais de 11 mil homicídios no Brasil. Até 2005 morriam assassinadas 48.136. Atualmente morrem 59.080 pessoas. E já há expectativas de que esse ano nós consigamos, infelizmente, alcançar a marca de 60 mil pessoas mortas por ano. Homicídio, as informações estão no Atlas da Violência de 2017, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O estudo analisa os números e as taxas de homicídio no país entre 2005 e 2015 e detalha os dados da região, unidades da federação e municípios de mais de 100 mil habitantes. Apenas 2% dos municípios brasileiros, ou seja, 111, em 2015, por metade dos casos de homicídio no país é de 10% nos municípios. Isso significa 577 municípios concentram o total de 76,5% de mortes. Apenas 111 municípios têm uma porcentagem de 10% em homicídio, enquanto 577 municípios têm uma taxa de 76,5% de homicídio. É muita gente assassinada em um ano. Mas não é isso o que Deus prometeu que enviaria? Versículo 25 de Deuteronômio 28 diz: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairá contra eles, e por 7 fugirás diante deles, e serás espalhados por todos os reinos da terra. Aqui está falando acerca da perseguição que o povo de Deus sofreria caso vivesse em pecado contra ele. E ele diz: e o teu cadáver será por comida das aves dos céus, dos animais da terra, e ninguém os espantará. Violência assola esta nação. Quando você ver alguém matar outro por causa de um cigarro de maconha,
por causa de uma dívida pequena, por causa de dinheiro emprestado, por causa de prostituição, um adultério, seja lá que tipo de imoralidade for, saiba que essa é a maneira como Deus cobra o pecado do homem mau que se revolta contra Ele. O Brasil é um país de corrupção, onde os políticos são corruptos e financiam a corrupção, e eu não temo em dizer que muitos dos políticos são financiadores das grandes facções que existem no Brasil. Por que elas nunca acabaram? Porque nunca investiram o suficiente nas forças armadas do país para combatê-las. E quanto mais a nação se torna imoral, mais Deus pesa sua mão sobre a nação. E quanto mais Deus pesa a mão sobre a nação, a fome, a peste, a morte, a violência. Nós sabemos que uma das pestes ou juízos de Deus, que Deus pode enviar sobre um povo quando peca contra ele, é doenças infecciosas que, quando perdem, digamos, o controle, se tornam epidemias. O Brasil registrou, em 2016, 2 milhões de casos de zika, dengue, chikungunya, somente no ano de 2016, indicando que os casos aumentaram 606% em relação a 2015. O Brasil registrou 1.168 casos de microcefalia, doença que faz com que crianças nasçam com cérebro menor do que o normal, assim tendo sua cognição afetada, os seus movimentos prejudicados, sendo um ser humano especial que dependerá de cuidados especiais pelo resto de sua vida. Pedro, isso está na Bíblia, Pedro? Quando lemos Deuteronômio 28, nós vimos: o Senhor te fará pegar pestilências, até que te consuma da terra, da qual estás para possuir. O termo pestilências aqui significa doenças transmitidas por animais. O Senhor te ferirá com tisica, com febre e com quentura, e com ardor, e com secura, e com destruição das sementeiras, com ferrugem e te perseguirão até que pereças. Pedro, mas onde está a questão aqui dos bebês que nascem com microcefalia? Isso pode estar na Bíblia? Sim, isso pode estar na Bíblia. Versículo 18 de Deuteronômio 28 diz: maldito será o fruto do teu ventre. Porventura, as crianças que nasceram com microcefalia, segundo pesquisas, não foram crianças que tiveram suas mães picadas por um mosquito Aedes aegypti, e por causa do vírus que aquele mosquito carrega, fez com que o bebê tivesse alterações, de modo que nascesse com deficiência? Está na Bíblia. Deus amaldiçoaria os bebês nas barrigas das mães por causa do pecado. Você pode dizer: Deus, como tu és mau? Não, Ele é justo, pois Ele sempre irá punir o pecado. Se a Igreja Católica se preocupasse em ensinar essas verdades, como a maior parte da nação é católica, nós não teríamos tanto prejuízo espiritual como nós temos hoje. Mas como só querem pregar aquilo que lhes convém, o povo perece, porque lhe falta conhecimento da palavra de Deus. Se os pregadores da prosperidade, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, R.S. Soares, Agenor Duque, Bispo Macedo, tantos outros falsos apóstolos, falsos líderes que apenas querem arrancar dinheiro do povo, se eles se preocupassem em ensinar a verdade, ensinassem o que está escrito aqui, ao invés somente das bênçãos que contém a primeira parte do sermão de Deuteronômio 28, eles teriam poupado o Brasil do juízo que agora abate a nação por causa da rebeldia do povo contra Deus. Mas eles não vão pregar acerca dessas coisas. Eles querem dinheiro.
E por isso que eles só pregam a primeira parte. Se vocês obedecerem tudo que Deus diz a vocês hoje, você está escutando, né, gente? Se vocês obedecerem a Deus, ou seja, se você der o dízimo, se você der oferta, se você ajudar a igreja, Deus vai abençoar em você em tudo que você fizer. Mas eles esquecem que quando o povo se rebelar contra ele, Deus os castigará. E por causa dos falsos profetas que há nessa nação, Deus tem castigado o Brasil. Porque é a igreja que tem desviado a nação. Pastores citados no Petrolão, pastores citados na Lava Jato, pastores que matam, pastores que adulteram, pastores que roubam, padres que estrupam crianças. Todas essas coisas são rebeldia contra Deus, e as consequências estão vindo aos poucos, e a situação, se não houver arrependimento, se tornará cada vez pior. Meus irmãos, quando Deus permitiu que Salomão construísse o templo, Ele permitiu que aquele templo fosse levantado para que o seu nome ali habitasse, para que ali o povo orasse e buscasse ao Senhor. E eu creio que Salomão era um homem temente a Deus, como no início da sua vida com Deus ele era. E eu tenho certeza que ele meditava na lei de Moisés de dia e de noite, como seu pai também fazia, pois a lei do Senhor estava no coração de Davi. E eu creio que Davi, nas últimas instruções que ele deu, ele disse que Salomão deveria ser homem, temer ao Senhor e buscar os seus caminhos, fazer a sua vontade. E eu creio que Salomão fez isso. Não é à toa que depois que Salomão acaba de construir o templo, depois que Salomão termina tudo, ele agora vai consagrar o templo. Ele agradece a Deus por Deus ter sido fiel com seu pai, ter sido fiel com ele, Salomão, e agora ele começa a consagrar o templo. E quando nós lemos 2 Crônicas, capítulo 6, do versículo 26 ao 31, nós iremos encontrar uma oração, que essa oração é uma oração bíblica. Bíblica por quê, Pedro? Porque ele estava aplicando na sua oração princípios que Deus, por meio de Moisés, havia ensinado, dizendo que se o povo pecasse contra Deus, Deus os castigaria com praga. Então, quando nós lemos 2 Crônicas, segundo livro das crônicas de Israel ou dos reis, o capítulo 6, versículo 26 diz assim: quando os céus se cerrarem, seca, e não houver chuva, por terem pecado contra ti. Ou seja, ele sabia que Deus, quando o povo pecasse contra ele, faria com que não houvesse chuva. Quando os céus cerrarem e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus, perdoa o pecado dos teus servos e de teu povo Israel, ensinando-lhe o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a terra que deste ao teu povo por herança. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, havendo ferrugem, havendo gafanhoto, havendo largata, havendo algum dos seus inimigos nas terras, nas suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada uma praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve dos altos céus, do assento da tua habitação, perdoa e dá a cada um conforme os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois tu conheces o coração dos filhos dos homens. Ouve-os, a fim de que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias em que viverem na terra que prometeste aos nossos pais. Você percebe que Salomão, ele conhecia
os mandamentos de Deus em Deuteronômio 28, de modo que ele cita cada praga que Deus disse que enviaria sobre o povo, e ele disse: mas quando esse povo pecar, pois eu sei que eles vão errar, eu sei que eles vão se esquecer do Senhor, eu sei que eles irão se desviar. Quando eles pecarem, quando eles orarem, quando eles se arrependerem, quando eles abandonarem seus pecados, ouve cada um dos seus pedidos, perdoa os seus pecados. Isso significa que se nós nos arrependermos da situação em que se encontra a nossa nação, se confessarmos a idolatria que há no Brasil, se confessarmos a imoralidade que há no Brasil por meio do funk, do samba, se nós pedirmos perdão a Deus pelas músicas que os cantores de forró têm incitado o sexo, a imoralidade, a pornografia, o adultério, a prostituição, se dissermos: Deus, tem misericórdia deles, pois eles não sabem o que fazem, perdoa aqueles que seguem os seus conselhos, porque eles não sabem o que fazem, Deus irá ouvir dos altos céus e restaurar a nossa situação. Você não acha que esses cantores que têm cantado músicas pornográficas, que têm incitado os jovens a serem beberrões, a serem prostitutos, a serem adúlteros, a serem devassos, eles não têm culpa no que eles têm feito? Quantos, eu quero trazer por exemplo da cidade, na FINECAP que houve este ano, quantos casais não terminaram namoros, noivados ou casamentos por causa de traições que houve nessa festa? Quantas famílias foram destruídas por causa do dinheiro que deveria ser poupado para algum pagamento de conta foi gasto em camarote, bebida, em farra, em curtição? Quantos casais não chegaram a brigar porque queria que o companheiro não fosse, mas o tal disse: eu vou, preciso curtir. Você acha que esses cantores eles não têm culpa em seus cartórios? Você acha que esses cantores que têm citado os jovens, principalmente banalizando a imagem das mulheres, fazendo delas objetos sexuais, fazendo os homens garanhões, músicas de sofrência que incitam a baixa estima, a dor do cotovelo, que em casos extremos levam as pessoas a viverem uma vida cabisbaixa, sem desejo de viver, achando que a vida é só dor, angústia e tristeza? Você acha que eles não têm culpa no cartório? É época de carnaval no Brasil. As meninas que outrora eram moças de família se tornam piores que prostitutas. Pela primeira vez tem a primeira relação sexual, acaba engravidando de forma indesejada ou pegando uma doença sexualmente transmissível. Se não, quando não se droga, tem convulsões por causa de drogas, e quando tem a oportunidade de voltar para casa, se é que pode voltar para casa, se o carro ao qual ele está não capotar por causa do irresponsável que possa estar no volante. Você acha que esses artistas que têm liderado a imoralidade nessa nação não têm culpa no cartório? Tem. E tudo que o Brasil tem vivido é culpa de seus próprios pecados. Jeremias escreve em Lamentações: do que pode se queixar o homem? O homem se queixa de seus próprios pecados. Se há alguma coisa em nossa vida aqui que está dando errado, tenha certeza, é alguma área de nossa vida que está errado e que nós precisamos nos arrepender. Pedir perdão a Deus, pedir misericórdia ao Senhor. Jeremias, no capítulo 18, nos versos 7 e 8, ele traz a confirmação de que se a nação se arrepender, Deus ele se arrependerá do castigo que ele tem enviado contra aquela nação. Diz assim Jeremias 18, versículos 17 e 18, perdão, 7 e 8, diz assim: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino,
para arrancar e para derribar e para destruir. Se tal nação contra a qual eu falar se converter, ou seja, mudar a sua postura, abandonar a sua maldade, abandonar o seu pecado, abandonar a sua rebeldia, abandonar os seus erros, eu também me arrependerei do mal que estava fazendo ou que penso em fazer. A única saída para o perdão de Deus sobre nossas vidas chama-se arrependimento. E isso não depende de pastor Pedro, isso não depende dos líderes religiosos do Brasil. Isso é algo que deve partir do coração de cada um. Porque vocês perceberam que lá no texto base que eu citei, em Ezequiel, Deus ele cita Daniel, Jó e Noé como pessoas justas? Porque eram homens que, em meio a um povo corrompido, eu vou dar um exemplo, nos dias de Noé, a terra toda se corrompeu. Noé andava com Deus. Deus o poupou do dilúvio. Lembra quando os amigos de Jó o acusavam de ter pecado, sendo eles justos? Deus puniu os pecados dos amigos de Jó, de modo que pediu para que Jó orasse pelos seus amigos. Os amigos de Jó eram corruptos. Deus fez com que a mão dele pesasse contra os tais, mas Jó ele abençoou por causa da justiça dele. Lembra de Daniel? Fizeram acusação para fazer com que Daniel cessasse de orar, cessasse o temor e a reverência dele contra Deus, mas ele não teve sua vida por preciosa, a ponto dele continuar servindo ao Senhor, e ele teve que parar na cova dos leões, e lá na cova dos leões Deus o livrou. Ou seja, somente os que temem a Deus, que têm um coração voltado para Ele, Ele os poupará de tais misérias, de tais pragas. Não espere esse ou aquele pastor tomar iniciativa. Não espere esse ou aquele líder espiritual tomar iniciativa. Tome você em primeiro lugar. Seja como Daniel, seja como Jó, seja como Noé, e Deus vai preservar a sua vida por causa disso. O Brasil pode estar quebrando, todo mundo ficando doente, todo mundo perdendo emprego, todo mundo passando fome, tendo falta de água, mas se você temer a Deus, Ele fará como disse que faria com Jó, Daniel e Noé, pouparia os tais por causa da justiça deles. O arrependimento pode salvar uma nação. Vocês acreditam que o arrependimento pode salvar uma nação? Lembra que Salomão orou pedindo para que quando o povo pecasse e Deus enviasse castigo contra eles, se eles se arrependessem, Deus os perdoasse e agisse em favor deles? Sabe o que é que Deus fala em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, ele diz, a partir do versículo 12, ele diz assim: quando nós oramos com o coração sincero, Deus ele responde a nossa oração. Amém? Deus ele responde a nossa oração. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 12, diz assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício, ou seja, para a casa de oração. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, Deus disse que mandaria seca, né? Ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, Deus disse que por meio de pragas destruiria a plantação. Ou se eu enviar peste entre o meu povo, ou seja, se eu enviar doenças, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, se o meu povo que diz que é crente, que diz que é cristão, que diz que é fiel, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus e sararei a sua terra. Quero ler isso aqui novamente. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração
deste lugar. Se o povo orar pedindo perdão pelos pecados, Deus vai perdoar os pecados, vai enviar chuva, vai restituir a plantação destruída pelo gafanhoto, vai sarar as enfermidades que abatem um povo, vai fazer com que a violência seja banida e a paz reine em meio ao seu povo. Mas isso só é possível se o povo se arrepender dos pecados e orar. Somente o arrependimento pode mudar a história do Brasil. Somente o arrependimento.